Está começando mais um podcast Cafeteando via Estadão Alagoas, o podcast mais importante do seu dia. A nossa pauta sempre será voltada para medicina e saúde e hoje a nossa convidada muito especial é ela, Ianca, fisioterapeuta, e atualmente ela atende aqui na cidade de Palmeira dos Índios. Ianca, seja muito bem-vinda. Obrigada, Ju. Bom dia famílias. Estamos aqui, estou empolgada para a nossa conversa. Conta aqui pra gente qual é a demanda que você atende na área de fisioterapia. Então, Ju, atualmente atendo aqui no Instituto Crescer e a demanda que eu mais tenho é o público infantil, tenho especialização nessa área. E atualmente eu atuo com crianças com transtorno do espectro do autismo, também crianças com algumas patologias neurológicas como paralisia cerebral e também atualmente temos 2 príncipes aqui que estão em campanha em Palmeira dos Índios, tá? Que um é o Vitor Hugo, que tem atrofia muscular espinhal, onde é uma condição genética em que a criança ela perde funções motoras e a gente vem fazendo um trabalho de reabilitação para prevenir deformidades que essa criança pode apresentar, como também para fortalecer e manter o que ela tem de força muscular, tá certo? E eles estão em campanha, tá? Vitor Hugo está em campanha para doação, para o tratamento dele, como também tem Richard, que é uma criança, um príncipe maravilhoso, que tem a distrofia muscular do Duchenne. Ele também está em campanha em função da medicação que ele quer conseguir, porque a reabilitação a gente faz juntamente com a medicação para que essa criança ela evolua e ela tenha uma qualidade de vida. Fala um pouquinho pra gente mais referente a essa campanha do Vitor Hugo, né, e do Richard. Eles são aqui da cidade de Palmeira dos Índios, os dois, não é isso? Exatamente. Essa campanha do Vitor Hugo é em prol do tratamento dele, porque a gente sabe que é um custo muito alto, tá? Ele precisa fazer fisioterapia todos os dias, então a família sempre precisa desse auxílio. O quanto a população puder ajudar, acolham essa família, acolham essa criança. Como também o Richard, que ele está no aguardo de conseguir a medicação, que ela é avaliada em torno de 15 milhões. Então, como é uma doença rara, muitos estudos vêm sendo feitos nessa área e a gente precisa da contribuição da população. E enquanto essa medicação não chega ao acesso dos pais, para essa criança tomar posse e desenvolver um padrão de qualidade de vida melhor, aí a fisioterapia, o tratamento é uma consequência para essa espera, né? É para toda a vida? Exatamente. É importante que essa criança ela mantenha, porque como é uma condição degenerativa, a gente precisa manter esse tratamento para que a criança ela tenha menos perdas possíveis motoras. Então a gente quer que ela fique funcional. Então o máximo que essa criança puder estar fazendo a intervenção da fisioterapia, isso é o que os estudos aconselham que ela faça todos os dias. Um trabalho de fortalecimento, de descarga de peso, para que venha prevenir deformidades, porque geralmente crianças que não fazem a estimulação correta, elas perdem funções, muitas vezes perdem a função de andar, perdem a habilidade de engatinhar e traz até deformidades para a coluna e quadril. Então a gente atua também nessa prevenção. Então o fortalecimento é do tronco, é geral? Geral. Todos os dias? Todos os dias. E tem um cansaço, um extremo assim? Tem, existe uma fadiga, esse é o cuidado principal que a gente deve ter, essa precaução, para que essa criança ela não fadigue, porque é uma condição que é degenerativa, então se a gente exigir mais do que a criança consegue, a gente pode perder a habilidade ao invés de ganhar, então tem que pesar aí como que a intervenção é feita. E Ianca, as crianças com TEA, quais são os tipos de deficiências que elas apresentam e quais são os estímulos que você faz? Eu sei que tem uma porcentagem, né? A gente conversou esses dias e entre 70% a 80% a maioria das crianças que tem TEA, elas têm um tipo de desenvolvimento acima ou abaixo na questão corporal, não é isso? Exatamente. Explica um pouquinho aí pra gente. Então, é até assustador, Ju, quando a gente fala, mas os estudos já mostram que de 70% a 80% das crianças elas apresentam alterações motoras. Com TEA? Com transtorno do espectro autista. Então, quando a criança ela chega para avaliação,
a gente vai detectar, né, todo o histórico familiar, o contexto e avaliar a criança, como que o movimento dela funciona. E o que é que aparece, Ju, pra gente? Primeiro, de carro-chefe, a hipotonia. Que o que é isso? É aquela criança mais molinha, onde o músculo ele tem menos resistência. Então, essa criança, isso compromete o desenvolvimento dela. Então, a criança que deveria pular adequadamente, ela já não tem tanta força assim para pular, porque a hipotonia ela anda associada com a fraqueza muscular. É uma criança que tropeça muito. Também aparece para a gente no consultório crianças com uma deficiência, uma dificuldade no planejamento motor, onde não consegue organizar o movimento da forma correta, onde não tem tanta habilidade de noção espacial, uma criança que esbarra em tudo, que tropeça muito. Outro fator é a marcha equina, que é o andar na ponta dos pés. Eu acredito que muita gente já viu e remete isso ao autismo, né? Mas não é só autista, pode acontecer em crianças típicas também, a marcha equina. Porém, a gente tem que avaliar o que é que está causando essa marcha. Qual a alteração? É um encurtamento da musculatura tricepsural, da panturrilha? O que é que está envolvido? É uma alteração sensorial, que a criança não consegue pisar em texturas diferentes porque não gosta da sensação? Então, a gente analisando o que é que antecede e qual é a causa, a gente pode até encaminhar para outros profissionais, como a terapia ocupacional, que trabalha essa parte sensorial. Então, eu trabalho em conjunto da equipe multidisciplinar. É a esfera completinha, né? No caso das criancinhas que andam na ponta dos pés, tem um limite, né? Isso tem o momento que ela vai fortalecer automaticamente, do nosso crescimento, né? Sim. Mas o excesso é o excesso do andar na ponta dos pés que já requer um cuidado maior. Exatamente, porque isso pode trazer alterações posturais. Até porque quando a criança está na fase de desenvolvimento, por volta dos 2 anos ela vai começar a ter a habilidade de andar na ponta dos pés, porque é uma habilidade de fortalecimento. Mas isso sendo constante e sempre não é normal. A gente já tem que estar atento porque traz alterações posturais e isso possivelmente pode levar a criança até a uma cirurgia, que é o que a gente quer prevenir. É verdade. E a cirurgia é um pouco delicada, viu? Principalmente para crianças que muitas vezes têm alterações, né? Sensoriais. Então imagina uma cirurgia que é uma exposição, um corte, a criança vai sentir dor, tem um processo pós-cirúrgico que também vai precisar de reabilitação nesse processo, depois da cirurgia. Então o contexto fica um pouco mais delicado quando chega ao ponto de ir para a cirurgia. Então, quando os pais, as pessoas que cuidam, os cuidadores dessas crianças percebem o excesso no andar da ponta dos pés, é muito importante que já procure por ajuda, porque se deixar o excesso, de toda forma essa criança vai ser encaminhada para uma cirurgia, de toda forma ela vai ter que voltar para o profissional, não é isso? Exatamente. Então, o interessante é que se evite. E na questão da coordenação motora, do desenvolvimento, fortalecimento dos membros superiores e inferiores, aquelas crianças que pulam aquela etapa de engatinhar, como que fica isso daí? É frequente a gente ver, Ju, muitas crianças pulam essa etapa do engatinhar. E os pais acham, desculpa interromper, mas os pais acham incrível, né? Exatamente. E não é legal, porque a criança ela perdeu uma habilidade muito importante e perdeu a oportunidade de explorar, porque é uma habilidade assim extraordinária em que a criança ela explora a posição de 4 apoios, que é a posição do engatinhar. A criança ela vai ter um fortalecimento em cintura escapular, que é em cima, né, no ombro, e punho, vai fazer uma descarga de peso em punho, onde essa criança ela vai estar preparando os ligamentos e a musculatura para etapas mais na frente, como por exemplo, quando ela chegar na escola, na fase de aprendizagem, que precisar fazer a pinça e ter força para pegar no lápis. Então, se essa criança explorou essa habilidade de engatinhar, ela possivelmente vai tirar isso de letra. Então, se a criança pulou, talvez ela não explorou e pode ter dificuldade na frente. Isso não quer dizer que todas as crianças vão apresentar dificuldade, mas pode acontecer e é frequente. E é frequente. Então, quando você fala na questão da pinça, são aquelas crianças que têm uma dificuldade grande de pegar a caneta, né, da forma funcional. Ela coloca aqui assim na mãozinha e pressiona, porque ela não teve esse tipo de fortalecimento, né? Exatamente. Então, a pinça para ela é uma dificuldade muito grande.
Exatamente, porque para a gente fazer um movimento de pinça, exige muita força da musculatura intrínseca da mão, os músculos bem pequenininhos que ficam dentro da mão. Então, se essa criança ela não está com isso bem estruturado, ela vai ter uma dificuldade maior. Então, ela começa a fazer a pega errada do lápis. E na fisioterapia, você automaticamente, crianças com TEA, você vai fazer aquela questão da demanda, né? Você vai no tempo dela e com o reforçador que ela precisa, por exemplo. Tem determinados lugares que não tem a metodologia ABA, então eles vão na parte funcional mesmo, vão fazer o alongamento na criança, vão exercitar, vão fazer o alongamento nas pernas, na mãozinha. Isso acaba machucando e é onde gera aversão. Quem tem metodologia ABA, no contexto que você trabalha, com perfeição, e deixo claro aqui que é uma excelência o trabalho da Ianca, ela vai se adaptar à criança e vai aplicar a metodologia ABA. Sendo assim, ela vai conduzindo aquela criança de uma forma funcional, ela vai brincando, né? E automaticamente a criança vai fazendo os alongamentos, né? Assim que você trabalha, eu acho lindo isso. É muito importante que a gente leve em consideração as individualidades, o que é que a criança gosta, qual a preferência que eu posso usar como reforçador. É um carrinho? É uma boneca? É uma massinha de modelar? Para que eu possa usar isso durante as minhas atividades, os exercícios que eu vou propor. Porque não adianta, é errado chegar e fazer um alongamento? O alongamento ele é correto, a gente precisa fazer, mas como que eu vou fazer? Como que aquela criança vai aceitar o estímulo tátil? Ela gosta? Ela permite? Então, primeiro a gente tem que criar um vínculo terapeuta e criança, terapeuta e família, para que a gente chegue ao ponto de estimular ao extremo e que essa criança evolua. A gente tem que respeitar os limites dela e as preferências dela e o quanto que ela está à vontade. Ianca, crianças com TEA, elas já têm uma dificuldade muito grande, mesmo a partir de 2, 3 anos, da pinça, né? O funcional. Para pregar uma escova de dente, uma colher, até mesmo as canetas, na escola é uma dificuldade muito grande. Essas crianças que, porventura, elas acabam tendo algum tipo de aversão ao tapete, à cerâmica da casa, ao jardim, ao gramado, elas automaticamente acabam pulando a parte de engatinhar. Então, fica muito mais difícil, né? Então, é um alerta para os pais. Quais são as atividades que as crianças com TEA deveriam iniciar, que os pais devem ter como alerta? Quais são os sinais, os principais, né, para os pais já procurarem um profissional para começar o estímulo? Então, Ju, é o que eu sempre falo, observar a criança. Como que a criança realiza aquele movimento? Ela pulou alguma etapa? Ela explorou tudo? O que a gente sempre orienta é que a criança ela explore. Explore o quê? Explore o chão, explore o ambiente da casa. Se sair para algum parquinho, deixa a criança explorar, tira a sandália um pouquinho para ela brincar. É importante esse estímulo sensorial. E mais importante, explorar as posturas. Postura de barriga para baixo, por isso que a gente sempre dá ênfase, coloca a criança de barriga para baixo, é importante. Barriga para cima, o rolar, o sentar, ficar em pé quando a criança já tem a habilidade de ficar em pé. E daí a gente vai evoluindo por etapas, mas o importante é observar como que a criança realiza e se ela explora todas as posturas. Ianca, quando a gente está no pré-natal, eu já até tinha argumentado aqui que tem um livrinho do pré-natal que a gente vai acompanhando as etapas do pós-nascimento da criança. Nessa questão, a questão de colocar a criança com a barriguinha para baixo, nesse livro não localizei, mas é uma dica muito importante e é crucial para o desenvolvimento da criança. Com qual idade a gente já tem que perceber esse tipo de força, né? E a partir de quanto tempo a gente já pode colocar esse bebezinho de barriguinha para baixo? Então, Ju, a gente, nos primeiros dias de vida a gente já pode, mas tem um cuidado especial, que é o umbigo, tá? Como o recém-nascido ele tem aquele processo de esperar o umbigo cair, a gente deixa cair, cicatrizar. Cicatrizou, a gente já pode colocar a criança de barriga para baixo, sempre supervisionando. Tá? Sempre olhando para que essa criança ela já vá adquirindo tônus muscular, que é o que eu falei no início. A hipotonia ela é quando o tônus muscular ele está abaixo do esperado. Então, para a criança desenvolver um bom tônus muscular, ela precisa explorar e isso é vencendo a gravidade. Quando ela é colocada de barriga para baixo, ela vai começar a ter força para levantar o pescoço. É aí, com 3 meses, a gente quer que ela tenha um controle de cervical, que isso vai dar origem a outras habilidades posteriores. Porque o tônus muscular ele é a base da pirâmide de tudo.
Para a gente conseguir outras habilidades posteriores, a gente tem que estar com essa musculatura bem preparada. Até habilidades de fala, a gente precisa ter um bom tônus muscular. Então, se a base estiver boa, o resto é sucesso. Que coisa linda. Então, se existe essa demanda de barriguinha para baixo, então também tem lateral. Colocar a criança de ladinho? Tem E aí a idade pra função isso. dela é para quê? Para ela girar? Para ela mexer a mãozinha? Como que faz? De barriga para baixo, a nossa função inicial vai ser que ela tenha controle de cervical, né? Por volta de 3 meses, ela consiga levantar o pescoço. Criança, mostra lá um brinquedo com contraste, preto e branco, faz com que ela eleve a cabecinha. Os pais falem com a criança, conversem, sonhos, é importante a criança explorar. E inicialmente, com 3 meses, a gente quer que ela levante esse pescoço. Por volta de 4 ou 5 meses, a criança esteja rolando, para quando chegar com 6 meses ela sente, tem um bom controle de tronco para sentar. Depois, posteriormente, 9 meses, ela esteja engatinhando. Por volta de 10 meses já consiga ficar em pé, com apoio, e para evoluir para uma marcha independente, que a gente espera que até 1 ano e 3 meses essa criança esteja andando. Então, partir da postura lá deitada até ficar em pé. Então não é uma regra. A criança os pais não precisam esperar até 1 ano e 3 meses para a criança começar a andar. Isso já é o limite, é isso? Isso. A tendência é a partir dos 10, 11 meses, a criança já está durinha e dando os primeiros passos. Isso. Algumas literaturas até trazem que até 1 ano e 6 meses a criança ela pode estar adquirindo essa marcha independente. Mas se perceber que a criança está demorando um pouquinho, já procura ajuda, porque não é normal que tenha um atraso, né? A gente tem que ficar sempre atento. Ianca, e a questão dos primeiros aninhos de vida da criança? Qual é a idade, qual é o tipo de brinquedo que a gente deve comprar para estimular a visão e a audição dos nossos pequenos? Então, Ju, essa é uma dúvida frequente dos pais que me procuram. Qual brinquedo oferecer? Nos primeiros meses, até o 3º mês, que foi o que a gente conversou, da barriguinha para baixo, é importante que a gente ofereça brinquedos com contrastes. É interessante, né? Porque a criança ela ainda não tem a visão estruturada. Ela enxerga melhor cores contrastantes. O preto e o branco, o amarelo e o preto. Então, a gente deve oferecer brinquedos nessa perspectiva, para que a criança ela possa explorar. Outro brinquedo interessante nos primeiros meses são os chocalhos, para que a criança seja estimulada também na habilidade auditiva. Então, por isso que é interessante os pais também falarem na barriguinha, porque como ele enxerga vultos nos primeiros meses, então o estímulo da audição, pela voz dos pais, ele consegue girar a cabecinha. Já faz esse tipo de controle do corpinho também, né? Sim. Acaba reforçando e dando uma estrutura no corpinho dele. Sim, é importante. Principalmente quando for na habilidade de rolar, né? Que a gente precisa que a criança ela faça essa transferência da barriga para baixo, virar a barriga para cima, depois voltar a barriga para baixo. Então é interessante que sempre ela seja estimulada com brinquedos adequados para a faixa etária. E é até interessante porque se a gente percebe algum déficit em crianças com TEA, nos primeiros meses de vida a gente já consegue detectar ou perceber alguns traços. Então, quando os pais falam e ele gira a cabecinha, já é um sinal de que tá tudo ok, né? Se bem que depois de algum tempo de vida, 1 ano ou 1 ano e meio, essa criança pode ter o autismo tardio, né? Mas os primeiros meses já diz muita coisa, né? Sim. Já muda muito. Sim, inclusive tem crianças que apresentam o atraso motor. É uma criança que demorou a sentar, por exemplo, e chega pra gente no consultório. Então, quando a gente vai investigar, a gente aplica escalas também de rastreamento, para ver se tem características de TEA. Porque tendo características, a gente encaminha para o neuropediatra, psicólogo, fono, TO, uma equipe multi para que seja feita uma avaliação. Ianca, e a questão quando a gente vai pegar um laudo, né? Pegar não, né? A gente vai à busca do laudo para o diagnóstico fechado do nosso filho. Aí sempre o profissional, o neuro, ele vai indicar, né? Já vem lá no laudo, fono, TO, psicólogo. Está tendo uma atualização para inserir nesse laudo como essência para a continuação do tratamento das crianças com TEA ou outros tipos de deficiência? Atualização, um manual que insira a sua profissão fisioterapeuta dentro desse laudo para que a gente consiga, tanto no particular, quanto no convênio médico, quanto no SUS, né, o acompanhamento com o fisioterapeuta?
Então, Ju, muito importante essa pergunta, porque atualmente, infelizmente, nós não temos ainda, a fisioterapia ela não faz parte ainda do processo avaliativo de diagnóstico para o autismo, mas o DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais, que é o que conceitua e traz para a gente as atualizações sobre o autismo. Com base nos estudos, a gente acredita que a próxima atualização ela terá, sim, como característica e critério de avaliação para fechar o diagnóstico o domínio motor, porque são habilidades essenciais e que dão base para todas as outras, inclusive linguagem. Isso é muito importante. Então, a gente já tem uma esperança que essas mamães e papais atípicos, provavelmente, o mais breve possível, já tenha mais um profissional para o desenvolvimento do seu filho. Isso é grandioso, viu, Ianca? Sim, a intervenção ela já acontece. Existem poucos, mas já existem profissionais que encaminham a criança quando percebem essa alteração. Então, se isso crescer, a criança só tem benefício, porque essa criança vai evoluir mais e mais rápido. E sempre quem procura esse tipo de ajuda, de suporte, sempre vem uma dica da fono, né? Sempre, né? Porque de toda forma precisa que estimule os músculos para a criança conseguir falar com facilidade, entre aspas, né? Então, de toda forma, ela vai encaminhar para você, ela vai precisar do seu suporte. Por isso essa questão da equipe multidisciplinar. Ela vai vendo os traços que aquela criança está precisando para desenvolver. Exatamente, Juliane. Existem estudos que já mostram que o atraso da fala está em associação com o atraso motor. Porque a fala ela exige um esforço muscular, uma atuação da musculatura, porque a nossa face ela tem inúmeros músculos pequenos. E o que é que dá base para o funcionamento desse músculo pequeno? Para o músculo pequeno ele estar forte, a criança ela deve adquirir antes força em músculos maiores, que dão sustentação para o nosso corpo, porque a gente evolui no tônus muscular do meio para fora, do tronco para os braços, do tronco para as pernas. Então, o tronco tem que estar bem estruturado em relação a essa força muscular, para que o pescoço, a face esteja também estruturado, para que essa criança ela tenha habilidade na comunicação e na linguagem. Isso é muito forte. E aquelas crianças que não são verbais, de toda forma, elas precisam desse acompanhamento para o fortalecimento. Mesmo que elas não falem. É relativo, a gente atua na demanda que a criança apresenta. Então, nem toda criança ela vai ter indicação, mas tendo a indicação, tendo uma hipotonia, uma redução desse tônus muscular, tendo uma fraqueza, precisa da intervenção, porque isso vai ser aliado lá na fonoterapia, né? Quando você fala hipotonia, é como se, eu vou usar um termo bem... É como se aquela criança, de repente, estivesse no elevador e, de repente, a carga corporal dela descesse no impacto total? Então, a criança, ela já não tem aquele tônus adequado. Ela não atingiu aquela resistência necessária no músculo. Não foi uma queda brusca, a gente pode dizer que ela não atingiu ainda. A gente vai fortalecer para que ela consiga. Para que ela consiga. Eu sei que você também tem formação em ecoterapia. Aí, vamos tirar umas dúvidas que me perguntam muito. Como eu não sou fisioterapeuta né? Então, eu tenho que tirar as dúvidas com você. Tem umas mamães que me chamaram no particular, eu não vou mencionar nomes, mas elas falam assim, Ju, eu estava levando meu filho para a ecoterapia. E daí, Ju, é só 15, 20 minutos. Eu não acho importante 15, 20 minutos. Eu moro no sítio. No sítio eu tenho um cavalo. E aí, em vez de eu sair do sítio para levar o meu filho para a cidade para fazer ecoterapia, eu vou colocar meu filho para andar no cavalo que eu tenho aqui do sítio. Me diz uma coisa, está certo? O cavalo do sítio, ele tem aquele treinamento nas patas, no equilíbrio, para fazer o funcional que a eco faz? Então, Juliane, essa curiosidade é boa e é frequente, viu? Porque não é qualquer cavalo. Para um cavalo ele estar inserido em um centro de ecoterapia, é um cavalo que ele tem algumas características especiais, principalmente a andadura. Porque o que é esse cavalo especial? Por que ele é especial? Porque ele tem que ter qualidade no movimento.
ele é o principal agente, né, na ecoterapia. Os terapeutas que estão na sessão, eles são mediadores. Quem atua é o cavalo. Então, a gente está ali para mediar aquela sessão. Então, o cavalo ele tem que ter um movimento perfeito. Ele não pode ser um cavalo manco. Porque muitas vezes um cavalo do sítio, ele tem alguma dificuldade em alguma pata. É uma pata que inflama, porque é normal dos cavalos, né? Então, tem que ser um cavalo que tem uma qualidade no movimento. Porque a gente quer um movimento tridimensional, que é o movimento que o cavalo ele propõe. O que é esse movimento? É o movimento de ir para um lado para o outro, para cima, para baixo, para frente e para trás. Isso em uma única andadura. Então, durante 30 minutos é um treino intensivo, em que o cavalo ele precisa estar bem preparado para que a criança ela receba esse estímulo que é necessário e eficaz para ela. Então, até o dorso do cavalo ele precisa ser mais reto, porque quando ele é mais curvado, a criança ela não se posiciona direito. E a gente quer que tenha um ajuste tônico, um ajuste postural a todo instante, para que a criança ela receba os estímulos necessários. Esse cavalo ele é treinado na baia também com os brinquedos e todos os acessórios que vocês usam para fazer ecoterapia com aquela criança, né? Tem um tempo de preparo para cada animal, não é isso? Isso tem. É necessário que leve em consideração o perfil do cavalo, que não pode ser um cavalo estressado. Tem que ser um cavalo calmo, porque é um cavalo que vai ter vínculo com outras pessoas e com crianças, principalmente. Então, ele tem que ser treinado e ele tem que começar a acostumar com o que está no ambiente. A gente começa a apresentar brinquedos como bola, bambolê, que são brinquedos que vão ser utilizados durante a sessão, para que esse cavalo, quando for arremessado uma bola, ele não se assuste e recue. Porque isso existe um risco, né, aí, de queda. Então, a gente busca prevenir para que os riscos sejam os mínimos possíveis. Isso é grandioso. Ianca, a gente está chegando no finalzinho do nosso podcast, mas eu queria que você deixasse um recadinho, olhando para aquela câmera ali. Quais são os primeiros sinais de alerta para essas mamães já procurarem profissionais, independente do diagnóstico dado pelo neuro, né? Sempre haverá sinais, né? Sempre haverá algo que a mamãe ela vai ver e ela vai perceber que o filho dela não está indo de acordo com aquele primeiro filho que nasceu, ou com o vizinho, ou com o primo. Então, sempre tem um sinal. Quais são esses sinais de alerta? Quais são a grade desses profissionais que devem, por base inicial, elas já procurarem, independente do diagnóstico, para assim também ter uma facilidade do diagnóstico, né? Prever. Sim, Ju. Então, o que eu sempre oriento é que as famílias elas estejam atentas ao movimento da criança. Como que essa criança ela se movimenta? É uma criança que tem quedas frequentes? Começa a investigar e observar se durante o dia quantas quedas que essa criança tem. Não é normal que a criança ela tenha um padrão frequente de quedas. É uma criança que tropeça, que bate, não tem noção de onde está pisando, não consegue subir degraus. Vamos ver que idade que essa criança tem e se ela consegue fazer essas habilidades. Outro ponto é observar, principalmente no primeiro ano de vida, se a criança ela tem algum atraso. Porque até na caderneta de saúde, a que não atualizaram ainda, ela tem alguns marcos de idade, onde a criança ela tem que cumprir aquele marco, ela não tem o tempo dela, tá? Ela tem uma margem de tempo para adquirir. Então, observe se essa criança está com algum atraso, se tiver, já liga o alerta. Outro ponto, se a criança ela tem algum desvio postural, um lado do corpo é maior do que o outro, ela é mais curvada para frente, observa como que ela anda, e para possivelmente ser observado e diagnosticado algo posterior, caso exista. Ianca, só uma dúvida que agora você mencionou, quando os pais percebem algum tipo de atraso, existe uma escala, uma planilha por idade, para quando for até você conseguir detectar se aquela criança tá atingindo aqueles marcos por idade? Você consegue detectar isso já na primeira consulta ou precisa de mais um tempo? No processo avaliativo a gente consegue sim, a gente tem escalas, padrões, padrão ouro inclusive, que pode detectar como está o desenvolvimento motor da criança. Inclusive tem um protocolo que eu gosto muito, que é o inventário Portage, onde ele traz pra gente todas as habilidades de 0 a 6 anos, onde a gente vai testar e ver, a criança consegue fazer isso, como que ela faz, porque não é só fazer, tem que ter qualidade do que faz.
Então, é um processo avaliativo e a avaliação é o início. Se a gente fizer uma boa avaliação, a gente vai saber intervir. Tudo parte da avaliação, do nosso olhar no primeiro momento, nas primeiras consultas. Isso é grandioso. Gente, e tendo esses tipos de intervenções precoce, mesmo que uma criança esteja dentro do espectro autista, ela vai atingir habilidades que automaticamente, ela sendo do suporte 2, ela pode ter uma carga tão significativa que ela possa atingir o suporte 1, porque aquelas inabilidades delas vai ficando imperceptível aos olhos e ela vai conseguindo se adaptar e interagir com a sociedade, né? Essa intervenção precoce é maravilhoso. É essencial. A gente tem que estar apto, com os olhos abertos, a nossa pupila ela tem que se dilatar para os questionamentos do dia a dia. Você, como papai e mamãe, você está observando seu filho desde a hora que você tira ele do berço, a hora que ele se alimenta. Também a questão de aquela criança que vomita comendo, se engasga, né? Dormindo, ela sufoca, né? Também já são sinais de alerta, né? Tudo é muscular. Tudo sempre vai ter um sinal de alerta, né, Ianca? Exatamente. Nosso corpo, ele é adepto para que a gente esteja em movimento. É uma máquina do movimento. Então, o músculo, a parte músculo-esquelética que a gente chama, ele vai controlar tudo, todos os nossos movimentos. Então, a gente tem que estar atento, porque o corpo ele dá sinal. Que lindo! Isso é maravilhoso. Gente, vocês já viram, né? A gente tem muito assunto. O nosso tempo ele é limitado, porque esse é um assunto que abrange a vida de muitas pessoas. Eu acredito que em breve a gente vai marcar mais o segundo round dessa nossa conversa, porque isso é muito importante. É uma luta diária, por isso que eu notifico aqui como um round. Hoje a gente conversou com essa profissional incrível, Ianca, fisioterapeuta, ecoterapeuta, né? Sim. Aqui na cidade de Palmeira dos Índios. É uma satisfação muito grande receber você aqui, Ianca. Você não imagina como eu sonhei com esse momento. Muito obrigada, viu? Eu quem agradeço, Ju, esse espaço e que a gente possa levar conhecimento. Porque o essencial para quem está dentro de qualquer deficiência é que a gente busque conhecer sobre ela. É verdade. E o que a gente mais pede aqui não é que aquela pessoa vire um expert no assunto, mas que ela respeite e busque pelo menos o básico para que na frente aquela criança consiga desenvolver da melhor forma possível, porque com o seu respeito todos chegarão no seu ponto, né? E hoje a gente encerra por aqui, via Estadão Alagoas, mais um podcast Cafeteando, lógico, o mais importante do seu dia. Eu sou Juliane Pereira, agradeço mais uma vez essa oportunidade, que é uma honra estar com você aqui, e acompanha a gente, tá certo? Até mais!